dia. Essa é a segunda parte do nosso vídeo, da nossa aula sobre bandas de Bollinger. Muito bem, nós vimos no vídeo anterior como que se forma a banda de Bollinger, para que ela serve, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe das aplicações práticas da banda de Bollinger. Lembre que você precisa assistir o vídeo anterior para você saber o que é média, para você entender o que é um desvio padrão e para você entender os tipos de gráficos que nós usamos no mercado financeiro para fazer essas análises. Muito bem. O que o John Bollinger estava tentando nos dizer quando ele bolou essas bandas de Bollinger, essa aplicação do mercado financeiro? Primeiro, eu quero fazer uma analogia tola com você aqui, mas é só para nós nos entendermos bem. Eu copiei essa ideia aqui do site do Toro Radar, da corretora, e eu achei muito interessante e queria mostrar para você. Então, imagine o seguinte, nós temos a temperatura máxima aqui na região sudeste, mais ou menos uns 27 graus, e a mínima é de 12 graus. Lá no deserto de Saara, essa temperatura ela pode chegar a 55, mas de noite a mínima ela é de 5% negativo. 5% não, 5 graus negativo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a volatilidade aqui, ó, a amplitude aqui é muito maior do que a amplitude que tem aqui. Esqueça um pouco dos meus números, mas veja que a volatilidade é muito maior aqui nessas medidas. E qualquer uma das duas tem uma média. As duas se baseiam em uma média. Muito bem. Então, como é que a gente vai entender isso? Ora, se você viu na aula passada que quando eu uso dois desvio padrão, olha, eu tenho a média aqui, e quando eu uso dois desvio padrão, um desvio padrão, dois desvio padrão, esse para baixo e esse aqui para cima. Quando eu uso dois desvio padrão, eu pego 95% da variação. Ou seja, se eu usar dois desvio padrão, eu vou ficar aqui dentro dessa área, em 95% dos casos. Olha que coisa genial que acontece aqui. Então, é o seguinte, ó, primeira coisa, eu fiz essa média aqui, eu vou pegar uma média móvel, de 20 dias, você vai ver que no mercado o pessoal usa, os números são bastante diferentes, mas assim, o que mais a gente usa é 20 dias. E praticamente todos os traders, eles trabalham com dois desvios padrão. Então, o que acontece aqui é o seguinte, dois desvios padrão vai ser essa diferença aqui, dois desvios padrão para cima, dois a mais, e aqui, dois desvio padrão para baixo, 2 a menos. Muito bem. E aqui no meio está a média. Então, olha, se eu estivesse comparando aqui, deserto de Saara, aqui seria o 55 e aqui seria o menos 5. E quantos períodos eu vou usar para fazer essa média? Normalmente, aqui no nosso exemplo, a gente vai usar 20 períodos. Então, eu faço uma média móvel. Ou seja, olha só, cada dia eu calculei a média de 20 dias, ou seja, peguei o resultado de 20 dias, somei e dividi por 20. No dia seguinte, o que eu fiz? Peguei o resultado de 20 dias, somei e dividi por 20. Eu sempre vou acrescentando um dia e vou tirando um dia só. Então, é assim que eu tenho a média. Desse jeito, eu vou ter o seguinte, olha só, a média é 20, o máximo é 27 e o mínimo é 12, ou seja, dois desvio padrão para baixo, dois desvio padrão para cima. O que eu quero chamar a tua atenção, que eu estou insistindo com você? Em qualquer caso, 95% da temperatura vai ficar entre 12 e 27. Ou seja, isso é genial, porque vamos levar esse negócio
para uma outra coisa que eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a chance da temperatura passar do 27 e qual que é a chance da temperatura cair para 12? Ah, claro que cai, mas você tem que considerar o seguinte, essa área achureada aqui, ela é 95% das possibilidades. Então, você tem que considerar que entre 12 e 17 e 27 é 95% das possibilidades. E aí, você me perguntaria assim, mas o que tem que ver isso com ações? Tá? E eu vou te responder o seguinte, você deve estar de brincadeira, você está gozando comigo, né? Você está me fazendo essa pergunta só para me chatear. Mas eu vou te responder o seguinte, isso tem tudo a ver com o mercado financeiro. Veja o seguinte, o mercado financeiro, ao contrário da temperatura, o mercado financeiro vive de altos e baixos, só que no mercado financeiro eu não tenho aquele 27 preso e o 12 preso, ele também varia, assim como varia a média. Ou seja, você é cheio de altos e baixos no mercado financeiro. E ele vai junto com a média. Né? Pega aqui, olha aqui a banda superior e olha aqui a banda inferior. Estou repetindo ela de novo. Então, o seguinte, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem uma oportunidade de compra, ou você acha que a ação vai cair menos, ou vai cair abaixo da banda inferior. Está vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, está aqui a banda inferior, ó. A banda inferior vem passando por aqui. Se a ação bateu aqui embaixo, você acha que ela vai cair mais? Qual que é a chance dela cair mais? Não quero nem discutir isso com você. Eu só quero te dizer o seguinte, que a chance de ela se manter dentro dessa área que você está vendo aqui é de 95%. Então, o que ela vai acontecer? Ela vai subir, ela vai subir. Essa é o raciocínio. Pense assim, como você fez aquele raciocínio para a temperatura, pense assim para cá. É uma oportunidade. Veja uma oportunidade de vender. Olha aqui, ó, o candle passou por cima da área, ele saiu para fora da área. O que vai acontecer? Você acha que ele vai subir? Você acha que ele vai... Qual que é a chance dele subir? Olha, eu não quero nem discutir com você qual é a chance dele subir. Eu só quero dizer para você o seguinte, a chance dele aqui é de ficar 95% dentro dessa área. Então, o que vai acontecer? Então, se ele subiu e caiu para ele, vai cair para cá. Está vendo aqui embaixo? Passou de novo. Ele vai continuar caindo para cá? Não, ele vai subir de novo. Então, pensa só, a banda de Bollinger, ela pode ser um excelente indicativo para você, para te mostrar o que está acontecendo. Tá? E por quê? Porque um gráfico em si, ele fala muito pouco. Olha só, você olha esse gráfico aqui do Ibov, aqui não enxerga nada, parece o Torres del Paine, aqui uma foto da Torres del Paine, aquele conjunto de montanhas. Puxa, se você acrescentar um candle aqui, já vai ficar muito diferente. Olha, a bolsa, ela caiu até, o preço oscilou entre esses dois pontos aqui, abriu nesse ponto e fechou nesse ponto. Olha a quantidade de informações que você tem aqui. O que eu quero dizer assim é que você vai acrescentando informações, mas mesmo assim, se você não tiver a banda acompanhando, você vai ficar desorientado. Você precisa da banda e você precisa da média. Então, as bandas, elas podem ser uma ferramenta maravilhosa para você ver oportunidades. Olha, bateu embaixo, o que vai acontecer com a ação? Vai subir. Olha, passou aqui em cima, o que vai acontecer com a ação? Vai cair. Então, da mesma forma, o que eu quero dizer isso aqui? Isso aqui é uma oportunidade de compra e isso aqui é uma oportunidade de venda. Então, a análise, a prática, o dia a dia disso, ele pode te indicar realmente uma boa maneira
de você poder operar no mercado financeiro usando com outros elementos um pouquinho mais, acrescentando um pouco mais de ciência, colocando um pouquinho mais de lógica nas suas negociações. Por quê? Porque a probabilidade de que ela fique dentro desta área aqui é de 95%. Então, se ela sair fora, o que vai acontecer? Ela vai voltar a subir, porque ela é como um ímã que chama ela para cá 95,44%. Então, nós quando operamos no mercado financeiro, temos essa conclusão que quando se aproxima da banda inferior, vai subir, não tenha dúvida sobre isso. Você pode pegar qualquer gráfico do que você quiser e fazer essa constatação. A mesma forma é o seguinte: bateu na banda superior, o que vai acontecer? Vai cair, não tenha dúvida disso. Pode olhar qualquer gráfico que você queira, que você vai confirmar isso que eu estou te falando. Tá? Mas eu também estou dizendo para você o seguinte: você tem que refinar a sua análise, você tem que acrescentar outros indicadores junto para eles te ajudarem. Então, aqui, por exemplo, eu acrescentei um indicador aqui que chama RSI, e aí você veja só, ele tem aqui um ponto que é a confirmação que eu mostrei para você. Aqui ele tem outro ponto que também é a confirmação que eu mostrei para você. Então, você trabalhando com vários indicadores, você consegue acrescentar muitas outras coisas. Veja aqui, por exemplo, eu estou usando aqui um gráfico, um gráfico candle. Desse gráfico do candle, eu acrescentei as bandas de Bollinger. Está aqui a banda inferior, a banda superior, eu fiz 2 desvios padrão, eu estou trabalhando com uma média de 20 dias, e ainda aí eu coloquei aqui o volume que foi vendido, que é essas barrinhas aqui que você está vendo, o ATR, Average True Range, que é esta linha que eu coloquei aqui embaixo, e eu também acrescentei um outro indicador que chama RSI, que é o índice de força relativa. Então, perceba você, eu estou trabalhando aqui com 4, 5 indicadores, e na medida que esses 4, 5 confirmarem aquela tendência, você compra ou você vende. Então, você pode acrescentar outras centenas de indicadores. Eu peguei aqui o site da B3, que é a nossa bolsa, eu fui lá em indicadores, olha só aqui, ó, olha o tamanho, olha a quantidade de indicadores que tem aqui, e a quantidade de indicadores, olha o tamanho da setinha aqui. Então, você pode acrescentar tudo isso aqui para fazer a tua análise. Ou seja, você pode combinar a banda de Bollinger com outros indicadores, como é que eu tenho aqui, por exemplo, o índice de força relativa, que, olha, eu tenho aqui uma oportunidade, aqui ela está me mostrando a oportunidade, ela também confirmou um outro indicador completamente diferente, aqui de novo tem uma oportunidade, aqui está me mostrando, novamente, aqui é uma oportunidade de compra, e aqui também está confirmando essa oportunidade de compra. Veja um exemplo aqui, para finalizar, com uma ação da Vale. O que aconteceu com essa ação da Vale? Fazendo uma análise aqui, foi colocada uma linha para estabelecer, foi também colocado aqui um RSI, e embaixo aqui para confirmar essa tendência, e aqui a gente percebeu que tem realmente uma oportunidade de compra. Vamos ver o que aconteceu. O IFR está indicando aqui, né, eu estou olhando aqui o IFR, ele está abaixo de 3, quando ele está abaixo, ele vai de 0 a 100.
Quando ele está abaixo de 3, indica que é uma oportunidade de compra. Eu tenho um candle de reversão aqui. O que é o candle de reversão? O candle de reversão, ele está me mostrando o seguinte, que aqui ele oscilou muito a ação, abriu e fechou, mas ela oscilou muito para baixo. Então, quando ela oscila muito para baixo, assim, eu digo que eu tenho um candle de reversão. Então, está aqui o candle de reversão, eu já enquadrei ele, olhei aqui na linha a probabilidade das ações da Vale subir. O que aconteceu? Puxa, de fato, no dia seguinte, a ação da Vale subiu 10%. Ótimo. Então, como que eu saquei que a ação da Vale subiu 10%? Porque eu usei o IFR, o índice de força relativa, estava aqui abaixo de 3%, olhei no gráfico aqui com a banda de Bollinger, estava mostrando uma oportunidade, aqui também estava mostrando uma oportunidade, e eu investi nisso. Isso dá certo sempre? Não, nem sempre. Dá para sair operando amanhã com isso? Também não. Você vai precisar de ter um pouquinho mais de prática e entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Essa aula era sobre isso. Não deixe de ver a aula número 1, onde a gente explica a base conceitual da banda de Bollinger. Não deixe de deixar o seu like aqui, no canal, se você gostou, e também não deixe de se inscrever, porque dessa maneira você vai recebendo todos os vídeos que a gente faz. Se você quiser esse PowerPoint, me conta que eu mando para você. Muito obrigado.